Boa noite, queridos. Se você nos visita pela primeira vez hoje, nossa igreja ela faz a pregação expositiva da palavra, de todos os livros da Escritura, e quando eu estou aqui, nesse período, estou pregando em Neemias. Nós estamos hoje no 7º sermão do livro de Neemias, então você pode abrir a sua Bíblia para o capítulo 6 de Neemias. Nós vamos expor, então, este texto da palavra de Deus hoje, Neemias 6, versículos 1 a 14. Neemias 6, versículos 1 a 14. Eu vou ler daqui a pouco, mas eu quero começar dizendo que eu acredito que é praticamente impossível sermos cristãos neste mundo e não sofrer algum tipo de oposição. Ser cristão, ele significa ser contra 3 grandes inimigos que nós temos. Não sei se você conhece eles. Nós temos o diabo, Satanás, que é um grande inimigo dos cristãos. Temos o mundo, ou o sistema do mundo. E temos também a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nós precisamos manter uma comunhão muito próxima com o nosso Deus, para que os nossos olhos estejam sempre abertos para identificar todo tipo de oposição, de tentação, as sutilezas também que esses inimigos todos colocam diante de nós, para nos fazer cair em pecado e também para envergonharmos o nome de Deus. E a história que nós estamos aprendendo, estudando com Neemias, ela é um grande exemplo, ele foi um grande exemplo, não só de liderança, uma liderança firmada em Deus, mas também de perseverança e fé, em meio a muita oposição. Nós já estudamos alguns capítulos, já vimos isso, e vamos continuar hoje. Os inimigos que Neemias tentavam, de alguma forma, desanimar o trabalho que Deus deu para ele fazer. E eles usavam isso com intimidação, com armadilhas e falsas acusações. Mas ele, em momento algum, se deixou abalar por isso. E ele reconhece que a obra que realiza está de acordo com a vontade de Deus. O que ele está fazendo é a direção de Deus. Então, em vez dele se intimidar, ele se amedrontar diante das ameaças e a oposição que se levantava contra ele, ele se fortalecia cada vez mais em oração. Nós já vimos que Neemias era um homem que orava muito a Deus e conhecia muito a Escritura. Por isso, então, ele continuava na tarefa que ele tinha. A passagem que nós vamos estudar hoje nos ensina que, assim como Neemias enfrentou adversidades por fazer a vontade de Deus, nós também, sendo cristãos, encontraremos muitos obstáculos e inimigos tentando nos fazer desistir. No entanto, se nós tivermos firmes o propósito do Senhor, confiando nele, rejeitando as distrações e as intimidações, nós poderemos concluir esta obra que ele colocou diante de cada um de nós. Precisamos, então, estar atentos para saber que toda tentação para nos afastar do dever e nos fazer cair nas armadilhas deve nos levar para mais perto de Deus e nos encorajar ainda mais para o cumprimento do que Deus quer de cada um de nós. Muitos talvez desanimem quando vêm lutas, vêm provações, tentações, acabam desistindo porque tentam achar forças em si mesmos. E nós não conseguimos. Por isso que Tiago, na sua carta, ele vai falar que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. A provação da fé deve produzir perseverança em cada um de nós. E a perseverança, ele diz, deve ter ação completa. E ele conclui dizendo: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, se você enfrenta lutas como cristão e você tem essas batalhas na sua vida, você deve saber que elas não vêm sem nenhum motivo. Deus está provando o seu coração, a sua fé, para que você seja fortalecido, cresça no conhecimento dele, na dependência dele. Então, a grande verdade que eu quero deixar para nós nesta noite é que a força do cristão sempre será revelada pela oposição. A força do cristão sempre será revelada pela oposição.
Eu acho interessante esse versículo que está embaixo de Provérbios 24, que ele diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Talvez porque você esteja confiando em você mesmo e não naquele que te fortalece. E Neemias vai nos ensinar isso hoje. Eu convido você, então, a ler comigo Neemias capítulo 6, versículos 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei-lhe dizer: nada disso do que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Nos últimos 2 capítulos de Neemias, nós vimos que ele enfrentou 3 tipos de oposição. 2 vieram dos inimigos. A primeira em forma de ridicularização, de zombaria, chamando eles de fracotes. Você pode ver isso no capítulo 4, versículo 2 e 3. A segunda veio em forma de ameaça. Eles ameaçaram avançar e, um ataque surpresa, matar os moradores de Jerusalém, capítulo 4, versículo 11. E Neemias venceu essas 2 situações pela fé em Deus. Ele confiava no Senhor, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele teve coragem para enfrentar esses inimigos com uma sabedoria prática que Deus deu a ele. Então, se você lembra desses estudos, desses sermões passados, você vai lembrar como foi que ele agiu diante disso. A terceira oposição que ele enfrentou foi interna, causada pela ganância dos judeus ricos que oprimiam os judeus mais pobres. Capítulo 5 inteiro vai tratar isso. E Neemias superou essa dificuldade ao confrontar publicamente aqueles transgressores da lei, lembrando-os dos mandamentos do Senhor e o cuidado que uns deveriam ter para com os outros do povo de Deus. E ele deu o seu próprio exemplo de alguém que se importava com o povo de Deus. Superadas essas dificuldades, durante a reconstrução dos muros, os trabalhos continuaram, os muros foram então, o muro foi reconstruído. Mas, como nós já vimos também, o inimigo ele não se cansa de fazer o mal. Ainda mais quando ele vê que o povo de Deus está progredindo. Ainda mais quando ele vê que a obra do Senhor está prosperando, está avançando.
Ao perceber, então, que o trabalho da reconstrução chegara ao final e uma janela de oportunidade que eles tinham para dominar ainda sobre o povo de Israel estava se fechando, eles planejam um último ataque, um último golpe para recuperar o controle daquela cidade. Aqueles homens, Sambalate, Tobias e Gesem, estavam com seu orgulho ferido. Eles foram derrotados todas as vezes que tentaram alguma coisa contra Neemias, eles não conseguiram ter sucesso. E esse, então, orgulho deles só poderia ser aplacado se Neemias fosse humilhado. E é isso que eles vão tentar fazer. Eles não podiam errar. Eles concentraram seus esforços para atacar o caráter do líder Neemias. Pois eles sabem que os ataques pessoais ferem e podem levar a pessoa ao desequilíbrio, o que torna esse ataque, na maioria das vezes, eficiente. Num primeiro momento, talvez o convite feito não pareça uma ameaça, pois o muro já tinha sido reconstruído. No começo do capítulo nós lemos isso. Será então que não é exagero de Neemias a resposta que ele deu? Será que o pensamento deles não era o seguinte, mais ou menos esse? Neemias, você conseguiu, apesar de nós. Então, não adianta nós continuarmos em oposição a você. Por bem ou por mal, teremos que viver juntos. Você como governador de Jerusalém e nós das demais províncias. Vamos ser amigos, vamos nos encontrar e comemorar isso juntos. O que poderia haver de errado com uma mensagem tão razoável e atraente? O que havia de errado em se encontrar com aqueles homens? O diálogo não é bom? Conversar não é melhor do que brigar? Não é hora de deixar o passado para trás? O trabalho não estava concluído? Esta é a questão. O trabalho ainda não tinha sido concluído. O versículo 1 nos mostra isso. Ele fala, ainda que até este tempo eu não tivesse colocado os portões na cidade. Sem os portões, o grande projeto que Neemias tinha empreendido de reconstruir a cidade e protegê-la estava em risco. Por isso, ele recusou aceitar o convite daqueles homens. A pergunta, então, é: quantos crentes, por não atentar aos convites sutis do inimigo, acabam cedendo e caindo em pecado ou comprometendo o testemunho de Jesus? Muitos, por acharem que são fortes o suficiente para não cair em tal e tal pecado, acabam relaxando aquele cuidado constante que o cristão deve ter. Quantos líderes já não caíram em pecado? Quantos crentes maduros, ou quantos novos crentes também, já não caíram por descuidarem a comunhão com Deus, a vigilância, a atenção contra esses inimigos? Ninguém, estando ainda neste corpo, pode dizer que é forte o suficiente, ou já chegou na maturidade necessária, que não precisa mais vigiar contra o pecado. A vigilância deve ser constante em nossa vida. Por isso, a nossa ênfase em que você tenha o seu tempo de leitura bíblica, de oração, de comunhão na igreja, de ouvir a palavra de Deus, não por obrigação, não por um ritual que você faça, mas porque você quer conhecer mais a Deus, você quer ter mais comunhão com Ele, você quer estar mais junto dEle, aprendendo da sua vontade e o que Ele tem para nos ensinar. Jesus mesmo alertou seus discípulos sobre isso, ao dizer para eles, vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Mateus 26, 41. A estratégia que Satanás utiliza, muitas vezes, ele utiliza muitas vezes, e muitos não percebem, por estar bem disfarçada, se não posso vencê-lo, vou juntar-me a ele, e então dominá-lo. Se não posso vencê-lo, vou juntar-me a ele, só que para dominá-lo. E o diabo, melhor do que ninguém, é experiente na arte do engano. Por isso, cuidado com palavras bonitas, mas cheias de veneno mortal, tipo, isso não dá nada, todo mundo faz, não é pecado, não podemos ser tão radicais, você é livre em Cristo, não é tão ruim assim. Já ouviu frases nesse sentido? Infelizmente, isso não acontece apenas com pessoas no plano particular, mas também com igrejas que se desviam da verdade, que começam a ensinar outra coisa que não o Evangelho, que começam a tomar um caminho diferente do que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que confronta o nosso pecado e que nos traz arrependimento.
Muitas igrejas, então, também se desviaram. Mas não só igrejas. Nações também caíram nas ciladas do inimigo. É só você lembrar da Alemanha nazista, na época do nazismo, que a igreja, inclusive, se corrompeu atrás de um discurso de um homem que era contrário à palavra de Deus, enganando aquelas pessoas com discursos agradáveis, mascarados de verdade, acusando outros de não serem verdadeiros ou dizendo-se favoráveis aos injustiçados e às minorias. Cuidado, meus irmãos, isso muda rapidamente e quando menos se espera, pode ser tarde demais. Neemias sabia quem eram aqueles homens e não se deixou levar por seus ataques. A expressão que ele usa para definir eles está no versículo 1, os nossos inimigos. Esses homens são nossos inimigos. Ele sabia o que estava em jogo, sabia a intenção deles, sabia que não era o bem do povo de Deus, não era a glória de Deus que eles visavam, era o interesse pessoal deles de dominar o povo, de ter o controle da situação. Por isso, ele rejeitou veementemente aqueles convites. As tentações que vêm então sobre nós têm as mesmas intenções de nos afastar do caminho. Mas se nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o que Deus espera de cada um de nós, nós estaremos alertas sobre isso. Uma vez que Neemias então conhecia as intenções daqueles homens, ele simplesmente recusa o convite feito. Todos nós precisamos dessa percepção de Neemias, tanto para ajudar no progresso do povo de Deus, ajudar uns aos outros, ajudar aqueles que estão mais fracos, como também por desejar a vinda do reino de Deus. Tanto para perceber também que os nossos inimigos não descansam. Não dão tréguas e lançam os seus dardos a todo momento. Nosso desejo, então, deve ser de avançar em nossa caminhada cristã e crescer em santidade a cada dia. Mas precisamos lembrar que isso não acontece sem que enfrentemos lutas e batalhas. Você consegue perceber oposição na sua vida, lutas e batalhas na sua vida? Você conhece os inimigos que eu citei? Sabe que Satanás é um deles? E ele está aí tentando e lançando seus dardos. Você sabe que o mundo também, o sistema do mundo, a onda do mundo, a vontade do mundo também é outro inimigo que atrai muitas vezes as pessoas? E que a nossa natureza, nossa carne ainda é um inimigo que nós temos? Você tem noção de quanto eles conhecem os seus pontos fracos? Cada um deles sabe aonde você é mais fraco, aonde você pode ser tentado e você pode cair. E eles vão procurar brechas para atacar. Como você tem, então, se preparado para enfrentar essas oposições? Neemias ensina uma lição importante com a resposta que ele dá no versículo 3. Ele diz, no final do versículo 3, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Ele sabia que o trabalho para o qual o Senhor havia chamado era muito significativo. Ele não tinha tempo para distrações, não tinha tempo para parar de fazer o que estava fazendo para ir encontrar aqueles homens. Ele afirma, estou fazendo uma grande obra. Mas aos olhos do mundo, talvez o que Neemias estivesse fazendo não era tão grande obra assim. Talvez a função dele lá no Império Persa seria maior. Aos olhos do mundo, ter uma posição de destaque no governo imperial, ser famoso, ser reconhecido, isso sim seria uma grande obra. Mas não para Neemias. Neemias deixou tudo o que ele tinha, todas as vantagens e benefícios que ele tinha no Império, e foi se encontrar, se reunir com algumas poucas pessoas que moravam em Jerusalém naquela época. Porque ele sabia que a cidade de Jerusalém destruída estava envergonhando o nome de Deus, a glória do Senhor, e ele então queria ajudar na reconstrução daquela cidade. Que trabalho você está fazendo para Deus? Você pode descrever esse trabalho como uma grande obra? O que é uma grande obra para você? Fazer discípulos é uma grande obra? Para todo cristão, fazer discípulos de Cristo é uma grande obra que temos a fazer. Jesus pediu que nós fizéssemos isso. Enquanto estivermos nesse mundo, fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Esta é uma grande obra que nós temos. Pais ensinando os filhos,
colegas de trabalho ou de escola, discipulando, ensinando outros sobre o Senhor Jesus. Amigos, parentes, nós temos essa responsabilidade de compartilhar as boas novas de Cristo. E essa é a grande obra que nós temos diante de nós, anunciar a salvação que há em Cristo Jesus e fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se você está fazendo isso para o mundo, você não está fazendo, talvez, grandes coisas. Afinal, nem muro você está reconstruindo. Mas Neemias entendeu que o que Deus colocou para ele fazer, ele tinha que fazer. Então, ele não quis parar e deixar o trabalho que estava sendo feito. Meus irmãos, Deus chamou cada um de nós para viver para a glória dele, confiando nele e andando com ele uma vida de pureza e santidade, sendo sempre gratos a ele por tudo que ele tem feito. É assim que ele espera que você viva. E para isso, você não precisa ser pastor, ser um seminarista, um missionário, um país distante. Vamos ver alguns exemplos que eu lembrei que temos aqui. Nós temos aqui barbeiros, cabeleireiros, bancários, engenheiros, policiais, padeiro, médico, enfermeiros, vigilantes, dona de casa, professor, músicos, vendedor, estudante, empresário, agricultor, trainee. Acho que falei a maioria, né, das profissões que temos aqui. Como você pode glorificar a Deus naquilo que você é e você tem na sua mão? Tudo que envolve, então, o que você faz, todo o seu trabalho, a sua vida, faça de forma a manifestar a glória de Deus. Faça de maneira a mostrar o seu temor ao Senhor, a sua dependência dEle, a sua confiança nele, o desejo que Ele tem que você compartilhe das boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Viva também uma vida pura e santa. Seja grato a Deus todos os dias. Confie inteiramente na graça de Cristo, porque a questão não é tanto o que você faz, qual é o teu trabalho, qual a tua atividade, o que você tem feito no dia a dia, mas muito mais como você faz tudo o que você faz e para quem você faz. Se você vive para glorificar a Deus em seus relacionamentos, seus afazeres, você está fazendo o que Deus espera que você faça. E Ele fortalecerá você e te ajudará a vencer a oposição às tentações que vêm. Se você confia em Deus, anda em pureza, é grato a Ele, você está fazendo uma grande obra, tanto quanto Neemias estava. A grande obra de Neemias não era a reconstrução do muro em si, mas a dedicação dele em fazer a vontade de Deus, de buscar o reino de Deus e fazer o bem ao povo de Deus. Ele se dedicou a isso, ele se devotou a isso, ele deixou tudo e foi fazer o que Deus pediu para que ele fizesse. Nós devemos fazer isso também. É isso que torna o seu trabalho grande. A glória do nome de Deus, a obediência à palavra de Deus e fazer bem ao povo de Deus. Amar e servir uns aos outros, proclamar o Evangelho aqui do púlpito ou do seu local de trabalho, da sua casa, da sua escola, onde você estiver. Esta é uma grande obra que nós temos diante de nós. Quem já está envolvido então nisso, sabe que tem inimigos e que eles querem distraí-lo dessa tarefa. Eles tentarão fazer você pensar que reuniões da firma, treinamentos de capacitação, planejamentos estratégicos, infinitas mensagens de WhatsApp, reuniões de família, cuidar das coisas pessoais, o merecido descanso, muitas vezes, são mais importantes do que proclamar o Evangelho, do que cultuar a Deus, do que estar na comunhão da igreja, do que contribuir para a obra de Deus, do que ler e meditar na Escritura. Não sei se acontece isso, mas aqui são algumas distrações que vêm sobre muitos crentes. É tanta coisa que acabamos esquecendo daquilo que é fundamental e essencial na nossa vida. Meus irmãos, minhas irmãs, o que persiste em distrair você daquilo que Deus te chamou para fazer? Existem coisas que têm tentado tirar o seu foco do que é realmente importante, do que realmente importa na nossa vida, do que é de valor eterno. O texto diz que aqueles homens enviaram a mesma mensagem 4 vezes. E a resposta de Neemias foi igual nas 4 vezes. Isto mostra que nós devemos saber dizer não.
Dizer não, mesmo que os convites sejam insistentes. Alguns, talvez por insegurança, pelo desejo de agradar outros, ou por qualquer outro motivo, cedem, principalmente quando o convite é insistente e vai se tornando, parece que, verdade ou agradável. Talvez para os mais jovens isso é ainda mais difícil, pois querem não só agradar os amigos, mas querem também desfrutar da vida, como seus amigos fazem, e assim cedem fácil a qualquer convite que recebem. Fico alerta aqui para os pais atentarem aos convites que seus filhos recebem, a fim de evitar que eles desperdicem sua vida em prazeres momentâneos que nada acrescentam à sua vida espiritual e muitas vezes podem afastá-los da comunhão com Deus. Agora, isso significa que nós não devemos ou não podemos aproveitar as coisas boas que Deus nos dá? Não é isso, de maneira alguma. Mas há uma grande diferença entre viver como servo de Deus e viver para obter a aprovação humana ou a satisfação dos nossos desejos pessoais. Pense comigo então sobre isso. Em que circunstâncias você deve dizer não? Em que circunstâncias em quais convites ou oposição, situações você deve dizer não? Sempre que é confrontado pela tentação, quando o convite compromete a verdade ou a moralidade. Pense nisso. Todas as vezes que um convite comprometer a verdade da palavra de Deus ou a moralidade, recuse veementemente. E quando você deve dizer não? Sempre que necessário e com muito mais frequência do que você já faz. Essa é a verdade. Nós temos todos os dias tentações e momentos difíceis que nós passamos, porque ainda temos a nossa inclinação pecaminosa, e por isso precisamos dizer não, muito mais do que já fazemos. Além de saber dizer não, o texto nos ensina a responder com sabedoria prática. Embora o convite parecesse plausível, Neemias sabia que aqueles homens planejavam fazer mal a ele. Veja que Neemias, sabendo da má reputação, a intenção deles, ele não respondeu desprezando a eles, zombando deles, ou se opondo a eles simplesmente por não concordar. Ele apenas estava preocupado demais para ir até eles. Ele estava envolvido demais no trabalho para ir até lá. Precisamos, então, dessa perspicácia para ver com clareza as questões que se apresentam a nós e permanecermos fiéis, mesmo sob pressão, para não sucumbirmos às astúcias do inimigo. Ao ver, então, que, mais uma vez, não teriam sucesso em afastar Neemias do seu local de trabalho, Sanbalat parte para um ataque agora mais pessoal, mais direto. Agora as insinuações são contra o caráter dele, versículos 5 a 7. Então Sanbalat enviou pela 5ª vez o seu servo, dizendo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que, por isso, você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. O nome que podemos dar, então, a esse ataque que Sanbalat armou é jogo sujo. Ele é usado por alguém que é muito experiente. Apesar de que o conteúdo da carta não era desconhecido. Se você for lá para o capítulo 2, versículo 19, você vai ver que há semelhança aqui na intenção deles. Então, o conteúdo já era, de certa forma, conhecido. O que torna esse jogo sujo, esse ataque sujo, é a carta ser aberta. Uma carta selada, quem pode abrir é o destinatário. Se alguém abrir antes, está violando aquela carta e isso não poderia acontecer. Sanbalat, ele fez questão de enviar essa carta com esse conteúdo de maneira aberta. Qual a intenção dele? Aonde aquela carta passasse, todos poderiam ler e poderiam compartilhar com outros do conteúdo dela. Em outras palavras, ele estava fazendo a maior fofoca entre o povo de Israel. E o dano, então, já estava feito.
quando a carta chegasse para Neemias, todo mundo já estaria sabendo o conteúdo dela. Mesmo que aquele boato, que aquela fofoca, então, seja provada falsa, o dano, o sofrimento já seria inevitável. Neemias já sofreria com isso. O conteúdo da carta era uma ameaça para ferir ainda mais Neemias. E no final ele fala: venha, vamos em conjunto conversar a respeito disso. E não pense que Sanbalat estava querendo aqui ser uma conversa amigável. Na verdade, ele estava ameaçando: se você não vier, eu vou endossar essa carta, e o rei vai ficar sabendo. Se Neemias realmente tivesse as intenções descritas nessa carta, então certamente seria uma ameaça para ele. Mas ele não precisava temer esse ataque, porque não era a sua intenção. E nós já vimos isso estudando os primeiros capítulos do livro. Não era a intenção dele se rebelar contra o rei, não era a intenção dele ser rei em Jerusalém. Ele estava somente fazendo o que Deus pediu e honrando o nome de Deus, reconstruindo a cidade de Jerusalém. A resposta dele, então, foi clara, versículos 8 e 9. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu, você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra, e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Desta vez, Neemias nos ensina que a maneira de lidar, então, com um boato, uma fofoca, um comentário falso, é negá-lo de imediato. Mas ele faz algo mais. Veja que ele ora a Deus, pedindo que Deus fortaleça as mãos dele. Ele sabia que talvez a sua defesa não fosse aceita. Talvez ele não sobreviveria a um ataque que pudessem fazer contra ele. A única certeza que ele tinha é que Deus cuidava da sua vida. E ele pede então que Deus o fortaleça. Essa também é a nossa única certeza, de que Deus nos guarda do mal e dos maus. E foi isso que Jesus ensinou, que nós orássemos também a Deus. Livra-nos do mal. Somente quando mantemos um relacionamento íntimo com Deus, podemos então receber forças para avançar e continuar a obra que Deus tem dado a cada um de nós. Um comentarista bíblico disse o seguinte sobre esse relacionamento com Deus: do relacionamento com as três pessoas da divindade vem a nossa força. Nosso relacionamento com Deus, Pai, nos dá a sensação de pertencimento. Somos membros da sua família e estamos seguros nesse relacionamento de pai e filho. A nossa união com Cristo, o Filho, nos dá o senso de valor. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados e dessa forma realizar a redenção em nosso favor. Deus, então, nos faz herdeiros com Cristo. Por fim, a habitação do Espírito Santo nos capacita de forma completa para a tarefa. A comunhão, então, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos ajuda a vencer as ciladas e as armadilhas que o inimigo coloca à nossa volta. Se você tem uma vida, então, ancorada nesse relacionamento com Deus, você poderá resistir a todos os ataques que vierem contra você. O inimigo não descansa. Você deve ter percebido isso já. E nos versos seguintes agora, nós vemos mais um ataque. Agora com a intenção de manchar a reputação irrepreensível de Neemias, levando uma situação parecida com a de Daniel, usando a própria lei para tentar acusá-lo de alguma situação. Veja os versículos 10 a 13. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você de noite, e eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim porque Tobias e Sanbalat o haviam subornado. Para isso, subornaram para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Veja que aqui não são
os inimigos do povo de Deus. Aqui são pessoas do próprio povo de Deus, chamados de profetas, que estavam agora investindo a mando de Sanbalate contra Neemias. Novamente, a oposição aqui é de forma sutil. Palavras suaves, com peso de profecia, virão matar você de noite. Acobertavam a real intenção. Não sabemos qual era o motivo desse homem estar em casa, desse pretenso profeta estar em casa e não poder sair, mas a verdade é que isso aqui, essa situação envolvia uma trama muito bem articulada por Sanbalate e os demais. Então, a impressão é que nós temos que foi feito um convite para que Neemias fosse à casa desse homem, Semaías. E ao chegar lá, então ele profere algo parecido com um oráculo, como se fosse uma revelação de Deus para Neemias. Eu me pergunto, quantos não teriam acreditado nas palavras desse homem que se dissesse que falava em nome de Deus? Ou quantos não dão ouvidos, não acreditam em palavras de homens que dizem estar falando em nome de Deus? E muitos, por não conhecerem as Escrituras, nem o propósito dela, acreditam em todas as mentiras com roupagem de verdade, ainda mais com peso de profecia, oferecendo, na maioria das vezes, algum benefício pessoal e vantagem, como foi o caso aqui de Neemias. Nós vamos proteger você, vamos até o templo. Paulo escreve sobre a importância de conhecer as Escrituras para compreender a vontade de Deus e não cair em falácias. Lá em Romanos 4:3, ele nos ensina a fazer sempre a seguinte pergunta quando vem alguma insinuação para você dizendo-se ser palavra de Deus. Paulo diz, Romanos 4:3, o que diz a Escritura? Faça essa pergunta. Quando alguma situação que você não está tendo certeza, segurança do que decidir ou fazer, lembre dessa passagem. O que diz a Escritura? Neemias sabia o que a Escritura dizia. Ele sabia qual era a vontade de Deus, e o plano de Deus não era ele proteger a sua vida. Ainda mais entrando no espaço do templo em que não era permitido a quem não fosse sacerdote, mesmo que a intenção fosse boa, proteger a vida. A expressão traduzida por casa de Deus e lugar dentro do templo é uma referência aqui ao lugar santo, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Nós temos no texto bíblico que Uzias, o rei Uzias, entrou ali, neste local, e ele teve a sorte de escapar dali apenas leproso. Ele entrou onde não deveria entrar, e Deus permitiu que ele saísse, não sem que tivesse lepra em seu corpo. Neemias, então, conhecia a ordem de Deus e rejeitou tal palavra a sua resposta. E a sua resposta não é nem desagradável, nem agressiva, nem arrogante. Na verdade, ela envolve muito mais do que a autoestima de Neemias. Primeiro, Neemias sabia que se ele tivesse dado ouvidos àquela palavra profética, ele teria pecado contra Deus. Não era o plano de Deus que ele entrasse no lugar santo. E segundo, Deus não havia enviado Semaías. Como é que ele sabia disso? Porque ele conhecia as Escrituras. Ele sabia do caso de Uzias. Ele sabia que aquele local era designado para pessoas que Deus tinha separado para aquele trabalho específico. E Deus não se contradiz. Neemias tinha certeza disso. Se Deus proibiu lá atrás e deu exemplos de desobediência ao que acontece, ele não mudou comigo agora. Fiquei pensando como muitos de nós seríamos poupados de tantos problemas se apenas conhecêssemos mais a Escritura e o poder de Deus. Por que tantos acham que Deus não se importa com a desobediência à sua vontade? Porque acham que Deus releva o pecado recorrente, o pecado da obstinação? Você acha que pode simplesmente desobedecer a Deus e nada acontecerá? Escolhas, meus irmãos, têm consequências. E Deus nos deixa claro na sua palavra o que Ele espera de cada um de nós. Por isso, irmãos, irmãs, Neemias foi vitorioso contra esses opositores, porque ao invés de violar a lei de Deus, ele resolveu firmemente obedecê-la. E isso é o que nós devemos fazer também. O texto de hoje termina com a 6ª oração de Neemias em 6 capítulos, que nos mostra que ele era realmente um homem de oração. No versículo 14, nós temos, então,
a oração dele: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Nessa oração, Neemias reconhece que havia realmente alguma conspiração contra ele. E, pasmem, profetas do povo de Deus faziam parte desse plano. Entre os judeus, os profetas eram muito respeitados, ainda mais aqueles que falavam coisas que o povo gostava de ouvir. Muitos profetas que acusaram de pecado, que mostraram o pecado do povo, esses sofreram, foram mortos, foram perseguidos. Mas aqueles profetas que falavam coisas agradáveis eram muito valorizados por eles. Não vejo que seja diferente dos nossos dias. Não vejo que seja diferente. Pregação que confronta o seu pecado, que leva você a pensar que você realmente é pecador e precisa da graça de Deus na sua vida, precisa de Cristo Jesus. Muitas vezes são rejeitadas, mas pregações que te elevam, que te mostram que você é capaz, que você pode, essas são mais aceitas. Neemias era a minoria ali, mas ele se manteve firme em sua posição. Fez a sua parte em recusar todos os convites sutis para deixar de fazer o que Deus queria. Ele continuou fazendo o que Deus queria. A recompensa pelo que fazemos vem do Senhor. E Neemias então entrega aqueles homens a Deus. Senhor, está nas tuas mãos. Eu não posso fazer nada contra eles. A retribuição justa é do Senhor. Sejam de obras boas ou más, a retribuição vem do Senhor. Por isso, irmãos, eu reforço de novo aqui a nossa grande verdade dessa noite. A força do cristão, a sua força, a minha força, será revelada pela oposição. E que lições nós podemos então tirar desse texto hoje que nós estudamos? A vida cristã é uma batalha sem trégua. Se você está confortável, achando que já chegou num patamar elevado, cuidado para que você não caia. É muito fácil. As sutilezas são grandes. Você viu nos textos hoje aqui que o inimigo é sutil. Ele vai usar coisas que muitas vezes parecem verdade. A vida cristã, então, é uma batalha sem trégua. Nunca baixe a sua guarda. A vida cristã é uma batalha que ocorre em muitas frentes, uma vez que o inimigo muda os seus métodos. Ele tenta de uma forma, não consegue. Tenta de outra, não consegue. Tenta de uma terceira, talvez consiga. Então, pense nisso. Você tem que entender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, estar na comunhão com Deus, ter esse relacionamento com Deus, para saber quais são as áreas fracas na sua vida ainda, para fortalecê-las. A vida cristã é uma batalha que exige preparo. Neemias, ele conhecia muito bem a palavra de Deus e mantinha esse relacionamento íntimo com o Senhor. Assim, ele pôde superar esses ataques que surgiram contra ele, porque ele mantinha esse relacionamento com Deus. E por último, a vida cristã é uma batalha que já está vencida com Cristo. Cristo venceu por nós. Cristo, quando morreu na cruz, ele já venceu a batalha. E esse nosso último inimigo também já foi vencido por Cristo, que é a morte. Somos então o povo de Deus. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a verdade. E a nossa força, queridos, não está em nós, está em Cristo, que nos sustenta. Está no Deus que nos chamou, que nos salvou em Cristo Jesus. E que nos deu o seu Santo Espírito para que possa nos fortalecer no conhecimento dele, na fé, na confiança, na dependência do Senhor. Amém? Baixe seus olhos, baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Pai querido, obrigado por mais um tempo que pudemos passar junto à Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela verdade que ela contém e que nos encoraja, que nos confronta, que nos mostra, Deus, a Tua vontade. Obrigado pela vida de cada um que está aqui nessa noite. E eu oro para que o Senhor continue a trabalhar na vida de cada um de nós, começando por mim, ó Deus, e estendendo-se aos meus irmãos também, para que nós possamos ter essa confiança, sabendo que a nossa força está no Senhor e ela será provada a cada dia através das batalhas que enfrentamos junto com o Senhor, vencendo, ó Deus, as investidas do inimigo nas nossas vidas. Fortalece a nossa fé, fortalece nossa confiança e nos dá um coração sempre pronto a aprender mais e desejar sempre mais o Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.